Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e gentilmente eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Desde já, eu vou reforçar o pedido para você se inscrever, tocar o sininho para todas as notificações e também deixar o seu joinha. É o seguinte, eu separei essa mensagem hoje para fortalecer a sua fé e te encorajar. Diante dos processos que você está vivendo, dos desertos que você está atravessando, dos momentos difíceis que você está vivendo, eu tenho certeza de uma coisa. Em toda a história, o Espírito Santo só conduziu alguém para o deserto porque ele tinha um projeto de futuro com essa pessoa, com esse povo. Foi assim com José, foi assim com Jesus, foi assim com o povo de Israel, foi assim com os profetas. Esse período transitório foi muito importante para gerar maturidade, estrutura espiritual e manifestar coisas poderosas no futuro. Seja abençoado agora por essa mensagem e também não deixe de compartilhar. Vamos lá. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração, amém? Sabe, o mundo espiritual não conhece o teu sapato de uma marca de grife, o mundo espiritual não conhece a tua conta bancária, tampouco se importa com o teu corte de cabelo, tua calça apertadinha. O mundo espiritual reconhece a autoridade. Quando o mundo espiritual caído das trevas olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida, que te delega poder para ministrar as maravilhas do reino de Deus. Esse é um grande incômodo das trevas com a tua vida, minha vida, a igreja de Cristo, porque em nós está o poder para dar continuidade ao que Cristo começou na terra. Esse é um grande incômodo. Quem disse que o deserto é ruim? É uma pergunta, e confesso para vocês que coloquei esse título olhando no espelho. Porque existem alguns momentos na nossa vida que nós olhamos para as circunstâncias inóspitas, para os lugares inóspitos que nós estamos transitando e pensamos, realmente Deus nos esqueceu, realmente eu estou fazendo algo de muito errado, realmente eu tenho um dedo podre para escolher namorado, para escolher namorada, realmente eu tenho um grande problema na minha história, porque esse deserto parece que não passa. Mas eu já começo te dizendo que toda vez que você se referir aos desertos da tua vida, você vai logo ligar a tempo, porque deserto é estágio transitório, não é definitivo. Transitório é tudo aquilo que tem o poder de gerar algo substancioso na nossa vida. E escute uma coisa, agora quando você fala assim, eu estou no deserto, pode sapatear no poder, porque todas as vezes que Deus separou alguém para ir no deserto, é porque Ele tinha algo muito poderoso em particular para tratar com essa pessoa. Escuta, Deus é muito ocupado para Ele brincar de levar você para o deserto. Se Ele está levando você para o deserto é porque Ele tem algo muito especial a operar na tua vida e através da sua vida. Então quem disse que o deserto é ruim? Eu lembro, só para título de exemplo aqui, eu vou usar uma outra situação para introduzir essa mensagem. Eu estava em São Paulo ministrando alguns dias, eu estava bem cansado já, e geralmente quando eu estava viajando muito, né? Nesse momento não estou viajando tanto, mas por opção, graças a Deus que hoje eu posso ter essa opção de não viajar tanto. E eu estava viajando muito naquela época, uns 4, 5 anos atrás, e geralmente só ficava 3 dias fora de casa, né? Porque eu já tinha meus meninos, né? Minha esposa, e a família sofre muito, né? E as pessoas às vezes ficam falando assim, você tem que sair para pregar, sai para pregar, viaja. Aí o casamento destrói e fala assim, pô cara, tu não é um bom pregador, porque tu não cuidou da tua casa. Então o mais importante é saber que a igreja começa em casa e não na rua, não é verdade? Então eu sempre falava, olha, eu fico só 3 dias fora de casa e já volto para minha branca, porque o negócio é complicado. Aleluia mesmo. E aí, eu lembro que eu estava no interior de São Paulo, e eu estava já alguns dias passando esses 3 dias, doido para voltar para casa, mas cumprindo meu ID e tal. E aí eu ministrei pela manhã em uma igreja muito bonita, uma igreja grande, e fui para o hotel. Eu almocei com o pastor daquela igreja, ele me deixou no hotel. Quando ele me deixou no hotel, eu falei, vou tomar aquele banho, tirar aquele cochilo, porque 4 horas da tarde um outro pastor me pega aqui para ir para outra cidade ministrar à noite. E eu tomei aquele banho de gato rápido, já deitei logo ali e falei, agora eu vou capotar. E de repente meu telefone toca, era um pastor de uma igreja com quase 2.000 pessoas, então uma igreja grande, né? E quando eu atendi, não querendo atender, mas quando eu atendi, ele chorando já o telefone, diz assim, Rafa, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E é um pastor já com uma idade avançada. E eu já pensei, meu Deus, mas eu sou um garoto na fé ainda, eu tenho o quê? 20 anos de crente, eu sou um garoto comparado a ele. E ele disse, Rafa, ora por mim, o vice
O presidente da igreja acabou de sair hoje da igreja. E hoje mesmo ele vai montar um culto aqui, Rafael, na mesma rua, vai levar metade da igreja. Eu estou me sentindo um péssimo pastor, estou me sentindo uma péssima pessoa. As pessoas estão falando mal de mim. E enquanto ele ia falando, dando esse depoimento, se abrindo, acho que ele não conseguia se abrir para mais outras pessoas, eu já ia na igreja dele há muitos anos. Enquanto ele chorava desse lado, o Espírito Santo falava do outro. Enquanto ele chorava, dizendo que estava mal, estava quebrado, o Espírito Santo me levou até o texto de João capítulo 12. João capítulo 12 só pode ser entendido em João capítulo 11. Porque em João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. Vocês estão comigo nessa história? Vocês lembram? E o capítulo 12 é consequência do capítulo 11, porque o milagre da ressurreição de Lázaro foi tão significante, foi tão grandioso, que há um jantar que combina 2 milagres. Simão, que foi curado da lepra, que também era um milagre extraordinário, um milagre que afetava também a família, porque um leproso não convivia na mesma casa da família, não convivia com os filhos. Havia uma cidade reclusa, em que eles ficavam afastados para não contaminar os demais. Então ele estava afastado da família. Jesus curou Simão da lepra. Você vai ver no título da sua Bíblia, o jantar na casa de Simão, o leproso, mas está errado, é um erro de tradução, porque se ele é leproso, não podia fazer um jantar na casa dele. Então ele foi curado. Então ele faz o jantar porque foi curado, e no capítulo anterior, Marta e Maria estavam felizes porque o irmão também foi ressuscitado. Então o capítulo 12 se explica como sendo uma reunião que aquela casa de Simão estava imbuída com um sentimento de graça, de graças, de gratidão. E aí de repente chega uma mulher que não estava na mesa, porque é um momento da história bem patriarcal. A mulher não tinha lugar à mesa, mas ficava aos arredores, participando ou servindo junto com os servos da casa. E aí chega uma mulher com um vaso de um óleo muito precioso. Eu não sei se aquilo era um dote que o pai deixou para ela, ou que o marido, enfim, era alguma coisa muito importante, porque aquilo dali equivaleria mais de um ano de um salário de um trabalhador romano, de um soldado romano. Então é muito dinheiro para a época. E ela chega com aquele vaso selado. Vaso selado é aquele jarro que o bico é bem fininho mesmo, porque o conteúdo é muito precioso. Então a pessoa, quando rompia o selo daquele vaso, ela quebrava bem pouquinho para poder gotejar. Porque à medida que aquele perfume e você abre, ele vai perdendo o seu valor, porque ele também vai evaporando. E a Bíblia diz que aquele ambiente está com tanta gratidão por causa dos milagres do capítulo 11 e por causa da cura de Simão, que uma mulher chega com esse vaso e ela decide quebrar. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso, porque tem momentos na nossa vida que gotas não traduzem o que a gente quer falar para Deus. Então é inevitável que tenhamos que nos derramar completamente. Isso traz algo intrínseco. O que é, Rafael? Quando a gente decide servir a Cristo, é uma quebra que não tem mais volta. Não adianta tentar remendar os pedaços do bico do vaso. Se derramou, deixa jorrar até o final. Existem pessoas que na presença de Deus querem gotejar, tipo assim, não, hoje eu orei um pouco, amanhã eu já não oro mais não, hoje eu sou crente, amanhã eu já não sou. Não tem como, é incompatível com o projeto de Cristo. Escuta uma coisa, os cristãos do primeiro século eram conhecidos como crentes do caminho. Por que crentes do caminho? Porque é um passo após o outro, não é um relâmpago, não é uma explosão, não é um fenômeno da pregação na internet, não é um fenômeno da música gospel, não é um fenômeno, não, o evangelho não é para fenômenos, o evangelho é caminho, quer dizer, um passo após o outro, um dia após o outro, continua caminhando, continua seguindo, ele é contigo, vai, segue. E essa mulher chega com esse vaso e ela vai quebra. Ela está dizendo, olha, não tem nada mais precioso do que gastar o meu tempo com ele, isso aqui não é nada. E ela quebra o vaso e vai derramando. E à medida que o perfume enche a casa, você já conhece a história? Aí o Senhor me fala, enquanto um amigo está aqui chorando no telefone, o Espírito Santo me leva essa história e fala assim, Rafael, diga para ele que nem sempre quebrar é ruim. Irmão, tu está falando glória a Deus, porque não é tu que está quebrado. Imagina, tu está ligando para um amigo, está arrebentado, tu está se abrindo para ele, ele vai falar assim, nem sempre quebrar é ruim.
parece que o amigo está numa posição muito elevada de indiferença com a sua dor. Só que o Espírito Santo é poderoso, ele continuou, diga para ele que o perfume só foi sentido na casa porque alguém teve coragem de quebrar. Aquela casa nunca mais foi a mesma depois que alguém teve coragem de quebrar. Do mesmo modo, usando eu falei para aquele meu amigo, Deus o restaurou, a igreja dele é 2 vezes maior do que era naquele momento de cisão, de ruptura. Enfim, Deus o restaurou e foi poderoso o que Deus fez ali. Mas eu usei esse exemplo para poder introduzir algo com vocês aqui. O deserto, ele tipifica um tempo, ele tipifica um estágio, uma fase. Um momento muito importante que eu queria destacar com vocês aqui é que a primeira menção de deserto, no sentido de transformação, é a transformação de um menino para um homem. Geralmente o deserto está ligado a um tempo de maturidade cristã, de maturidade com Deus. Então, se você já é bem atencioso às mensagens que saem do altar, eu começo dizendo para você que a primeira menção de deserto na Bíblia, no sentido de transformação, é em Gênesis capítulo 21, versículo 14, que é no sentido de que o menino, quando vai para o deserto, ele deixa de ser menino e se transforma em um homem. O primeiro caso que eu cito para vocês aqui é de Gênesis 21, versículo 14, que é Ismael. Tem um problema na casa de Abraão, de rivalidade com a sua esposa Sara e Agar, né, a concubina de Abraão, com o filho de Abraão e Sara, que é Isaac. Isaac é o filho da tenra idade de Abraão, filho da promessa, mas antes ele teve um outro filho chamado Ismael com a escrava. E nesse momento aí, Isaac era tratado com muito cuidado, com muita cautela por Abraão e Sara, porque era o filho da promessa, etc. Os dois já eram velhos, mais de 90 anos de idade. E Agar, em determinado momento, zombava, né, pelo fato de Isaac estar demorando a largar o peito da mãe, demorando a desmamar. Isso cria uma certa rivalidade, até que Sara chama Abraão e fala assim: manda essa mulher embora com esse garoto. Manda, porque ele está crescendo, ele está zombando de Ismael. Há uma certa rivalidade ali. Então a Bíblia diz que Abraão, com o coração bem compadecido daquele momento, ele manda fazer um cesto de comida e bota alguma água e pão para Agar e Ismael irem. E Abraão dispensa os dois no deserto. A Bíblia diz que Abraão solta Agar e Ismael no deserto de Berseba. E a Bíblia diz, alguns versículos na frente, do mesmo capítulo 21, 6 versículos depois, no 14, versículo 14 do capítulo 21, Ismael é expulso de casa com a sua mãe para o deserto de Berseba. 6 versículos depois, no versículo 20, diz que o menino se tornou um flecheiro, um arqueiro habilidoso. Então a primeira coisa, guarda no teu coração, quando Deus tem algo específico a tratar com alguém, ele começa pelo caminho da maturidade. Deus tem tantas coisas extraordinárias para fazer na tua vida, mas primeiro ele precisa dessa transição de uma percepção de menino, de uma percepção rasa, sem experiência com ele, sem maturidade com ele. Lembra do que Paulo falou lá na frente? Eu sei que tudo podes. O que ele está falando? Jó também falou isso. Ele está falando, eu tenho experiência, eu tenho um relacionamento, eu não caí de paraquedas aqui, eu tenho uma vida com o Senhor, eu tenho um histórico com o Senhor. Então a primeira coisa que eu falo para você, deserto não é tão ruim assim, porque ele faz a gente transicionar de menino para homem. O deserto, quando Deus pega alguém e permite que essa pessoa vá para o deserto, ou leva essa pessoa para o deserto, ele está dizendo o seguinte: está na hora de você romper com tudo aquilo que você dava desculpa. Deserto é um lugar que você entra, não sabendo quanto tempo que você fica, mas é tendo a plena certeza de que você vai sair dele completamente transformado. Então essa é a primeira referência de transformação, passando pelo deserto, que no caso é Ismael. Agora outra coisa que poderíamos citar nessa relação de transformação é José. José, ele é lançado ao deserto numa traição, ele é um menino, de novo, maturidade. José tem muitas promessas. Você tem muitas promessas de Deus? Tem ou não? Pode responder sim. Tenha convicção disso, são muitas promessas para você. José tinha muitas promessas, José tinha uma visão que Deus deu a ele sobre o próprio futuro e o futuro da família, mas ele não tinha maturidade para gerenciar todas as promessas que Deus deu para ele.
Nós somos assim, temos tantas promessas, tanto poder de Deus, mas ainda falta-nos a habilidade, a maturidade de lidar com essas promessas, gerenciar as emoções diante de tudo que Deus está dando e o nosso posicionamento também. Então José, ele é vendido pelos irmãos para uma caravana de quê? De quê? Você sabe? Como é que era o nome da caravana? Curiosidade. Escola Bíblica Dominical. Ele é vendido por uma caravana de ismaelitas. Então o menino, que lá no capítulo 21, versículo 14, que eu disse para você que foi expulso de casa pelo próprio pai, saiu com a mãe, que era uma egípcia, ele foi para o deserto, se tornou um flecheiro, um arqueiro importante, e ele agora tem descendentes que são considerados especialistas na rota do deserto. Então o tempo do deserto do Ismael fez ele conhecer um ambiente e um espaço como ninguém. Quem quisesse passar pelo deserto e pegar as rotas comerciais e levar os produtos para o Egito, tinha que consultar os ismaelitas. Então entenda, Deus tem uma promessa para José. José ia ser um cara extraordinário. José ia ver seu pai, sua mãe e seus irmãos se curvando diante dele, mas ele era um filho novinho, não tinha muita maturidade, não sabia lidar emocionalmente com tanta promessa e algo tão grandioso. E aí Deus decide fazer o quê? Eu vou jogar José justamente no deserto. E a Bíblia diz que os irmãos, optando por não matar José, tiram ele do poço e vendem José para uma caravana de ismaelitas, que conhecia muito bem os caminhos do deserto. Talvez você está no meio desse furacão todo, desse momento uma circunstância tão adversa, você não está percebendo, mas Deus está provendo todas as coisas no caminho que você está indo, em direção à promessa que Ele tem para você. Isso não é triunfalismo, é convicção que nem um passo que você dá não tem a gerência de Deus, tudo tem a assinatura de Deus. Irmãos, aprendam, Deus é Deus de padrão. Por que Deus faz as coisas em padrão? Para a gente não ficar perdido. Tudo tem um padrão. Harmonia, melodia, ritmo, corpo, alma e espírito, tudo tem um padrão. 7 dias da semana, 7 espíritos, tudo. Você vai ver, tem um padrão. Por que Deus faz padrões? Para a gente não ficar perdido. E ainda assim a gente se perde, é muito cara de pau, viu? Ô, raça, hein? Né? Eu sou assim também. O padrão de Deus está em tudo, a assinatura de Deus está no teu DNA, cara. Depois daquele projeto milaborante, né, que mudou o curso da humanidade em termos de ciência, do mapeamento do genoma humano, ficou uma incógnita gigantesca. Os cientistas perceberam que mapeando o código genético, perceberam um padrão que se repete, no ser humano. E todo ser humano tem esse padrão. Como é que pode ter esse padrão? Que padrão é esse? Aí vem os cientistas de Israel e falam assim, esse padrão, essas letras que vocês estão vendo, né, o C, G, como é que é? C, G, T, A, né? Citosina, guanina, é um padrão que se repete na numerologia judaica, é o nome de Deus. Yud, Re, Vav, Re. A assinatura de Deus está no DNA do homem. Por que ele fez isso? Para a gente perceber que tudo veio dele, tudo volta para ele, ele continua conosco todos os dias. Então, nesse deserto que você está caminhando, você só precisa aprender uma coisa, identificar os padrões do que você já viveu no passado. Tipo, eu entrei agora nesse deserto, mas o que foi que eu já vivi nos desertos anteriores? E Deus deixou a assinatura dele dizendo que já era comigo no passado. Então eu tenho certeza que ele é comigo agora, porque eu já aprendi antes. Então José entra no deserto numa caravana de ismaelita, mas Deus sabia que o destino dele era o palácio. Então eu preciso dar a ele, entregar José para quem conhece os caminhos no deserto. Tem alguém que é especialista em conhecer os caminhos do deserto, e ele é o Espírito Santo que habita dentro de você. Ok, maravilha. O deserto também, ele faz algo muito especial na nossa vida. E eu lembro aqui de um texto, se você puder abrir comigo agora em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. E diz assim a minha versão aqui das Escrituras. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Deixa eu te contar o que é isso aqui rapidinho, e agora a mensagem entra numa síntese e fica bem objetiva para você. É o seguinte: Elias, o grande profeta Elias, um dos maiores profetas do mundo antigo, seu sucessor operou mais milagres do que ele mesmo, Eliseu, mas Elias era um homem que não tinha meia palavra.
Elias era papá pum pum, né? Não tinha meia conversa com Elias. Elias era fogo, poder. Elias falou, ó, não vai chover. Não choveu, 3 anos e pouquinho, não chove. Só vai chover quando eu falar. Elias era esse tipo de gente. Elias era um homem que entrava no palácio, botava o dedo na cara do rei e falava assim, ó, tu tá corrompido. O pecado dominou você. Essa mulher que tu tá é prostituta. Elias era esse cara. Ele não tinha medo, não. Até que um dia ele decidiu fazer aquele desafio lá do Monte Carmelo, né? Você lembra do Monte Carmelo? Elias está no Monte Carmelo. Ele falou assim, vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos lá? Vamos fazer um desafio? Então é o seguinte, a brincadeira hoje é o seguinte, chama todos os profetas que vocês têm aí. Os 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera. Reúne eles aí no Monte Carmelo. Sim, pode reunir. Bota aí um sacrifício, bota um animal. Clama ao Deus de vocês. Naquele momento ali, Jezabel tinha incluído um culto a uma entidade muito perigosa, que na verdade é só Satanás com outro nome, chamado Moloque. Moloque é o mesmo Deus hoje, o mesmo demônio que celebra essa indústria abortista. Porque Moloque era um demônio que recebia o sacrifício de criança. É por isso que a Bíblia diz, inclusive lá atrás, já dizendo, não sacrifiquem o filho de vocês a Moloque. Jezabel trouxe esse culto fenício para Israel, porque ela era casada com Acabe, ela era uma princesa fenícia. E aí era um politeísmo em Israel, e Deus nunca permitiu, Deus sempre advertiu esse politeísmo. Só ele deveria ser adorado, porque Deus sabe que todos os outros são demônios, e recebem vários nomes em várias culturas, em vários momentos. Porque essa é a cultura diabólica do engano. E aí, naquele momento ali, Elias fala o seguinte, vamos acabar com esse negócio, eu vou mostrar que isso tudo não existe. E Elias faz um desafio, faz o altar de vocês, reúnam. E os caras estão lá, invocando. O Deus que responder com fogo do céu, esse é Deus verdadeiro. E Elias deixou os caras lá invocando, invoca, dança, faz dancinha da chuva. E Elias debocha. Elias fala assim, ó, grita mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. E os caras que chamavam Baal, chamavam Acera, chamavam Moloque, nada acontecia, não descia fogo do céu. E aí Elias então decide assumir o negócio ali, restaura o altar de Israel. Não é o mesmo altar do inimigo, porque santo e profano não se mistura. Igreja e mundo não combinam. Não adianta a igreja pegar método do mundo para fazê-la crescer. Não adianta pastor usar método de psicologia, de coach para fazer a igreja crescer. Igreja é igreja, a igreja é movida pelo mundo espiritual, a igreja é movida pelo poder de Deus, a igreja é movida pela graça de Deus e não se mistura com o profano. E aí Elias pega o altar de Israel, que estava todo quebrado, um altar ali. Significa que não havia mais adoração em Israel. Israel baniu Deus. E Elias restaura o culto, bota 12 pedras simbolizando as 12 tribos. Você conhece, bota o sacrifício ali em cima, rega de água em um momento que não tem chuva, e manda jogar água. E Elias ora. Olha a oração de Elias. Senhor, mostra para eles que ainda há Deus em Israel e que eu sou o seu profeta. Então a oração de Elias tem 2 vieses. Primeiro, prova para eles que só há um Deus. Segundo, e que eu sou o seu profeta. Então na oração de Elias tinha um viés de honra a minha decisão e a minha postura aqui também. Pois Deus responde. E a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo do céu. Lambeu as pedras, o sacrifício, a água, lambeu tudo. Isso foi o que Deus mandou. Só que agora vem um homem, porque Elias percebeu que Deus o respondeu. E aí entra o homem. Então Elias pega uma espada e mata 850 pessoas, 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, segundo registros históricos. 850 pessoas, uma chacina. Aí o que acontece? A mensagem chega para Acabe no palácio e a sua mulher, prostituída, adoradora de Satanás, adoradora de Moloque, Jezabel. E Jezabel manda dar um recado, e a ameaça é tão dura e tão real, tão latente, que o profeta que fez fogo cair do céu fica com medo. Ela diz assim, ó, avisa para Elias que ainda hoje, a cabeça dele está na minha mão, vou matar ele. E agora entra o homem que se abala com essas coisas. Então Elias foge, fica com medo e vai para onde? Vai para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Porque é ali que ele vai aprender que Deus não habita só no fogo, que Deus não habita só no barulho, que Deus não habita só no relampejo, que Deus também habita. Um anjo aparece para Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aqui nesse deserto?
come, dá pão para Elias. Come, Elias. Elias come e se prostra de novo. Ele entrou num estado de depressão. A alma dele ficou muito abatida. Então o anjo de novo, Elias, sai daqui, vai para aquela montanha, vai lá, vai para Horebe, vai lá. E Elias entra na caverna. Então depois do deserto, tem um lugar de refúgio em uma caverna. Porque Deus sabe que depois que a gente passa pelo deserto, a gente vê o cuidado de Deus, mas ainda existem fragilidades na nossa alma. E do mesmo modo, Deus bota Elias numa caverna. Aí de repente vem um vento poderoso, balançando tudo, os arbustos ali se dobrando. E Elias, que estava acostumado com o barulho, com o fogo, com a tempestuosidade, que é parte do seu temperamento, de ver o fogo descer do céu, Elias, quando vê aquele barulho do vento, ele sai na boca da caverna e diz: Deus, és tu? E Deus não estava ali. E de repente vem um fogo, a Bíblia diz que vem um fogo lambendo a penha, queimando os arbustos, e Elias diz: eu conheço o Deus do fogo. Deus, o Senhor veio. De repente vem um terremoto sacudindo a rocha, tremendo a caverna. Ele diz: és tu, Deus? Não. Aí Deus mostra porque levou Elias para o deserto. Vem uma brisa suave, aquela. E de repente a voz diz: Elias, meu servo. O que eu quero dizer para você? Talvez Deus te levou para esse deserto, para você conhecê-lo de um modo que você nunca conheceu antes na história da tua vida. Sabe como eu conheci a Deus? Eu conto para vocês em 2 minutos. Eu conheci a Deus quando eu sonhava em ser jogador de futebol. Barulho do estádio. Estava disputando o campeonato carioca. Tinha acabado de ser chamado para jogar no Fluminense. Uau! Vou tirar minha família de Belfor Roxo. Sabendo o que eu estou falando, hein? O Dicró falava que em Belfor Roxo roubava pneu de carro andando 80 por hora, irmão. O bicho pegava em Belfor Roxo. Uau, futebol, uau, que legal. E de repente veio uma meningite. 2 semanas entubado. Os pés e as mãos podres. Os médicos já tinham me ressuscitado 2 vezes. Não andava, não falava, não enxergava. Os médicos chamaram os meus pais e falaram: nós vamos desligar os aparelhos. Fiquei lá no Fraga Filho, da FRJ. Esse menino já está 2 semanas aqui. Nós estamos num surto. Foi 97, no maior surto de meningite da história do Brasil. Eu estava na estatística. Eles falaram: se esse menino sobreviver, ele vai vegetar. Mas sabe, no dia 21 de fevereiro de 97, eu não enxergava, não falava, não ouvia nada. Mas eu tenho esse dia com clareza diante dos meus olhos, como eu olho para essa amada irmã aqui. Eu abri os olhos na UTI, não sabia onde eu estava, não sabia que horas eram. Eu só lembrei de uma coisa: os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Eu não queria ir para o inferno, eu queria ser salvo. Mas eu sabia que eu ia morrer. Sabe o que eu fiz? Eu lembrei das orações que eu ouvia dos crentes, das vezes que eu ia na igreja. E eu orei sem enxergar nada, mas eu tinha consciência. Eu disse: Jesus, como os crentes oram, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu sei que eu vou morrer, mas se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou viver para falar do que o Senhor fez na minha vida. Irmãos, eu não vi um anjo de fogo, não entrou ninguém sapateando no poder, dando o telefone sem fio. Sabe o que eu senti? Eu só senti um vento. Quando eu senti esse vento, eu arranquei respirador, arranquei tudo, sentei na cama com a mão toda enfaixada, eu gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vem médico universitário, achava que eu estava maluco, né? Hospital universitário, um monte de médico universitário. Vem, o que aconteceu, menino? O que aconteceu? Eu vi eles falando: ele está doido, ele está maluco, ele tá maluco. Não, Jesus entrou aqui e me curou. Liga para o meu pai, liga para minha mãe, liga para o meu pai.
Aí eles ligam, eu falei que eram 2 minutos, mas deixa eu estender. Eles ligam para o meu pai e para minha mãe, meu pai era da Umbanda, Trimbanda, Quadribanda, tanta banda, meu pai tomava da vida e não tomava vergonha na cara. Sem ser ofensivo com religião de ninguém, viu? Minha mãe acendia vela para tudo quanto é santo. Porque a mãe dela fazia, então ela seguia a tradição. Esse é o pior religioso, né? E aí, eles ligaram para os meus pais e não falaram o que tinha acontecido. Meu pai veio. Meu pai é pedreiro, né? Aquela mão dupla, né? Que pedreiro tem mão dupla. Meu pai viu aquele monte de médico, que ele fala até hoje, meu velhinho fala até hoje chorando, viu aquele monte de médico universitário, ele pensou, estão estudando a causa do óbito, chamaram a gente aqui para falar que desligaram os aparelhos. Meu pai chegou na porta assim do quarto, ele foi empurrando as pessoas, ele me viu sentado falando com os médicos, ele parou na minha frente, caiu de joelho e falou: filho, o que foi que aconteceu? Eu disse: pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Meu pai levanta a mão e fala: então aceita Jesus agora também. A minha mãe dá a volta no outro lado da cama, dobra o joelho e fala: quando você se batizar, eu me batizo junto com você. Dia 18 de março de 1997, minha mãe descia as águas junto comigo se batizando. Eu queria o barulho do glamour do futebol e encontrei a Deus no silêncio, na dor, no secreto. Ok, deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Olha que coisa interessante, como é Deus que nos guia para o deserto. Na verdade, Deus guia aqueles que Ele tem um projeto de futuro. Se você abrir a sua Bíblia rapidinho em Êxodo capítulo 13, versículo 17, você vai ampliar o seu conhecimento com o que eu estou falando aqui. Note, grife, rachure, destaque, é Deus que conduz o povo para o deserto. Olha o título da minha Bíblia. Eu estou usando uma NVI, olha o título da minha Bíblia: Deus guia o povo pelo caminho. Que caminho é esse? Deserto. O tempo inteiro, quando o povo saiu da mão de Faraó, Deus disse para Moisés: não vão por esse caminho, vão pelo caminho mais difícil. Que caminho mais difícil? Pelo mar. Por quê? Porque é lá, eu já vou mostrar para vocês o meu poder, a minha graça, a minha presença. Vão lá, mas sou eu que vou conduzir vocês. É o seguinte, eu quero conduzir vocês, mas se vocês quiserem conduzir suas próprias vidas, arquem com as consequências. Deus está dizendo para o Brasil: eu tenho um caminho para vocês. Deus está dizendo para as nações, nesse fim dos tempos, eu tenho um caminho para vocês. E o que nós estamos dizendo? Não, nós preferimos outro caminho. Eu aprendi, irmãos, que às vezes para você provar para uma pessoa que ela está errada, é você deixar ela seguir seu próprio caminho. Porque você fala, a pessoa insiste. Olha o que Deus fez com Israel: vou tirar vocês da mão de Faraó, do terror que é Faraó. Gerações e mais gerações como escravos. Até a língua de vocês já se perdeu. Eu vou tirar vocês daí. Deus disse para Moisés: eu vou descer lá. Porque às vezes Deus manda um profeta, mas às vezes vai ele mesmo. E aí Deus foi lá, tirou o povo. Aí a Bíblia diz que Deus conduziu o povo até o mar. E agora o versículo 17 do capítulo 13 é assim: Deus guia o povo pelo caminho. Escuta, se você está no deserto, passe a glorificar, é porque Deus tem algo muito poderoso, muito pessoal a tratar com você. E geralmente é algo ligado a uma transformação tão poderosa que Ele quer fazer de você uma referência para as pessoas que estão próximas a você e as pessoas que estão distantes de você, que ouvirão aquilo que Ele vai falar através de você. E é claro, a gente não pode falar de deserto sem citar Jesus falando isso. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. O deserto na vida de Jesus também foi um instrumento de treinamento, foi um instrumento de separação. Olha, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4 tratam da mesma coisa. Marcos é bem objetivo no trato da tentação de Jesus no deserto, mas Mateus e Lucas são mais abrangentes. Mateus capítulo 4, você conhece esse texto. Olha só o que diz. Antes do capítulo 4, se você ler o título da sua Bíblia no versículo 13 do capítulo 3, você vai ver que Jesus foi batizado. O capítulo 3, versículo 3 diz o batismo de Jesus. E logo o capítulo 4, Mateus registra esse evento em ordem, dizendo que em seguida do batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Então, assim como Deus guiou o povo saindo do Egito para o deserto, Ele tinha algo especial a tratar com aquele povo, algo transitório, algo que Ele deveria cuidar especificamente com aquele povo. Ele também agora conduz o seu próprio filho para o deserto.
O versículo 13 do capítulo 3 diz que Jesus foi batizado por João Batista na altura de Betânia. Sabe o que significa Betânia? Eu sou curioso, eu gosto de pesquisar o significado das palavras, né? Porque Deus é Deus de detalhes. Betânia significa casa sem valor, ou casa do desprezado. Mas você sabia que Jesus escolheu os eventos mais importantes da sua história ministerial para passar em Betânia? Jesus foi batizado, no versículo 13, foi batizado pelo seu primo João Batista no Jordão, na altura de Betânia. Primeiro evento. Jesus inicia sua trajetória no lugar sem valor. Quer ver mais um? Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém como? Pedro, João, vai buscar uma jumentinha. Onde estava essa jumentinha? Em Betânia. Aí quando ele entra em Jerusalém, Baru Rabá, Bechem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas a jumentinha estava onde? Em Betânia. A última ceia foi onde? Em Betânia. Jesus, quando morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele vai subir aos céus. Ele leva os discípulos para onde? Betânia. Então ele sobe aos céus. A última vez que os seus discípulos o veem, ele sobe em Betânia. O que ele está dizendo? Os lugares que ninguém dá nada, as pessoas mais desprezadas, as casas que não têm valor, eu faço delas minha casa favorita. Aí o versículo 13 de Mateus 3, Jesus foi batizado em Betânia. Ele começa num lugar sem qualquer privilégio, sem qualquer valor. O homem é assim: eu estou lutando, estou começando o ministério. Não, eu quero que, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus. Vamos pensar aqui, contextualizar, o varão está solteiro, ele quer uma varoa. Então ele está orando, está jejuando, está pedindo o quê? Deus, se puder, manda uma aí legal, né? Prateleira de cima, um negócio lá do Senhor, né? Os dentinhos certinhos, cabelo na moral. Dá aquela moral aí para mim, papai, né? Ainda que eu vá em Juazeiro, mas me dá uma força aí. É piada íntima aqui, tá? Piada interna. Ou seja, imagina você, né, começando a sua empresa, Deus me dá um contrato, aquele negócio, uma conexão e tal. Ou seja, você quando está naquela fase probatória, você quer sair desse estágio já num rompimento, não é verdade? Você vai escrever uma música, vai compor uma música, eu quero tocar nas FMs, eu quero estar na playlist com 1 milhão de pessoas no Spotify, eu quero estar lá, Deus. Qualquer pessoa que fala o contrário é hipócrita, irmão, ou então não grava a música. Se você gravou e publicou, você quer que as pessoas escutem, vai. Ok, então sem hipocrisia, beleza. Agora imagina, Deus tem um projeto que desde a fundação do mundo era enviar o seu filho. Ele envia o seu filho. Jesus ficou 30 anos se preparando, e ele começa com 30 anos o seu ministério, mais ou menos a mesma idade que um sacerdote era separado para o ministério. 30 anos. A primeira coisa que ele vai fazer, se arrepender. Primeira coisa que eu vou fazer é me arrepender, mas eu não tenho do que me arrepender, porque batismo é arrependimento. O próprio João, quando vê Jesus se aproximando, fala assim: eu não vou te batizar não, é você que tem que me batizar. Porque João sabia que Jesus era santo, Jesus era puro, e Jesus falou assim: João, me batiza para que se cumpra toda a justiça. O que ele está falando? Ele estava vendo eu e estava vendo você ali quando ele decidiu se batizar, porque nós somos injustos diante de Deus e Jesus é 100% perfeito. E olha que interessante, Jesus se batiza, o céu se abre, na mesma hora, pá! E vem uma voz, vou fazer aquela voz de Cid Moreira: este é meu filho amado, e nele eu tenho muita alegria. Vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousa nos ombros de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus fica pleno, cheio do Espírito. O céu se abriu, veio uma voz, veio a pomba. Jesus pensou: agora começa. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: vamos passar um tempinho ali no deserto? Por quê, irmão? Por quê, irmão? Porque Deus só leva para o deserto as pessoas que Ele tem um projeto de futuro. Então, a partir de hoje, quando o Espírito Santo te conduzir para algum deserto da vida, não sei qual é o deserto da sua vida, alegre-se, porque significa que Ele precisa gerar coisas poderosas em você para sempre. Jesus transita 40 dias por um deserto de 1.500 quilômetros quadrados. Um deserto da Judéia, que significa louvor. Ou seja,
Ninguém está vendo, mas eu estou dando louvor. Ninguém está ouvindo, mas eu estou dando louvor. Ninguém está percebendo, mas eu estou dando louvor. Eu estou convivendo com os vales, com as bestas. Eu estou convivendo com o silêncio de tudo, mas eu estou dando louvor. Essa é a diferença. Só que tem um detalhe. O Espírito Santo enche Jesus antes dele ir para o deserto. Anota isso, irmão, isso é importante, porque ninguém resiste ao deserto vazio. Por isso nossos cultos são importantes. Por isso congregar é importante. Porque nesses momentos você se desprende um pouco do celular, das coisas da vida, dos problemas da vida, e você busca a Deus. O Espírito Santo te enche. Fala, se vier o deserto, você está preparado, você está cheio. Ninguém consegue suportar o deserto vazio. É por isso que essa geração está entre os maiores índices de suicídio da história, é agora. O maior índice de suicídio entre jovens e adolescentes é de 2020 para 2021. A ONU diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Enquanto eu estou falando aqui, quantas pessoas foram para o inferno? Sabe por que essa geração está desistindo? Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece para atravessarmos os desertos da vida e sairmos de lá com um propósito para o futuro que Deus tem para a gente. Não tem como um ser humano suportar os desertos da vida. A humanidade vazia sem Deus, que está entrando num ônibus aí do Apocalipse, rumo ao inferno. Essa humanidade não consegue, não adianta, não tem iPhone 13, não tem Dubai, não tem conta recheada, irmão. Não tem televisão, não tem nada, não tem droga, não tem prostituição, não tem sexo que possa te dar suporte quando o deserto vier. Jesus é o exemplo que o deserto vem, e ele vem para todo mundo, veio para o Filho de Deus virar para você, veio para mim e virar outros. Mas tem um detalhe sobre a igreja. A igreja está dizendo para o mundo: ei, olhe para cá, sem o Espírito Santo você não vai conseguir. É por isso que Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, a blasfêmia, porque se você rejeitar o Espírito Santo, não tem ninguém que possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como, você está fadado à condenação eterna. Essa geração que está sendo, meu Deus do céu, lobotomizada por essas ideologias satânicas, porque não tem o Espírito Santo. E me preocupa um pouco, eu faço uma parte aqui, me preocupa um pouco a igreja mais preocupada, desculpa a redundância, a igreja mais preocupada em se adaptar às coisas do mundo do que encher esse mundo do Espírito Santo. Bom, a igreja não tem que ser entendida com a cabeça da galera que está da porta para fora, não adianta. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porque ele que te conduz ao deserto quando ele tem um projeto com você. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, porque a gente não suporta o deserto vazio, então o tentador, presta atenção que o tentador é a mesma palavra que se aplica quando Jó estava oferecendo sacrifício a Deus e diz que o diabo apareceu, o acusador e o tentador. É uma expressão muito característica do próprio Satanás. Então o tentador aproximou-se, Deus permitiu que o diabo se aproximasse de Jesus e lhe disse: por favor, se você tem uma caneta, um marca-texto, não sei se você tem esse costume, ou anota no seu bloco de notas, e disse-lhe: se és filho de Deus. Essa é uma constância. Isso é um padrão que se repete. O mundo das trevas também usa padrões, viu? Se és filho de Deus. Então a primeira coisa é questionar a identidade de Jesus. No deserto você vai ser provado em quem de fato você é, não o que você tem. Porque no deserto a riqueza que tu leva não serve para nada. Tu não compra uma Coca-Cola gelada no deserto, porque não tem ninguém para vender. No deserto é só o que você leva dentro de você mesmo. Então o diabo começa testando quem Jesus era. E diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que coisa interessante. Anota aí: se tu és o Filho de Deus, vai se repetir por 3 vezes. E o diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha que coisa tremenda. O diabo, ele não tem o poder de conhecer o seu íntimo. O diabo, ele só ouve e ele só vê o que você faz. Ele não tem o poder de penetrar o teu interior, porque a Bíblia diz no Salmo 119 que o Senhor, ele nos sonda, nos conhece. O salmista Davi, ele amplia isso, ele fala: antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, que eu era substância informe, tu me viu, tu me conheceu, tu conheces os meus dias. Então só Deus tem o poder de sondar aquilo que ele mesmo fez. O diabo não. Então o que o diabo fica fazendo? Como a Bíblia diz, andando ao nosso derredor, como um leão, procurando quem possa tragar, procurando uma brecha. Então o diabo vê uma necessidade
e entende que é uma fragilidade. São duas coisas completamente distintas, porque o diabo sabe que quem está no deserto está frágil. Quem está no deserto está frágil, porque entrou vazio. Jesus entrou cheio do Espírito Santo. Então Jesus tinha uma necessidade fisiológica, mas Jesus não tinha fragilidade, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir para ser didático com você. O diabo olha para Jesus e vê que Jesus está com fome, porque ele jejuou 40 dias. De certo, o diabo percebeu que Jesus estava fraco. Fraqueza física, 40 dias sem comer. Fraqueza física. E o diabo, por não ter notado que Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo supriu as fragilidades. Isso é um exemplo para mim e para você. Se o Senhor pegar na tua mão e falar assim, vamos ali um tempo no deserto, as necessidades virão, a fome, as necessidades humanas, mas você vai se sentir um tempo inteiro cuidado, agraciado, protegido por Ele. Por quê? Não há fragilidade na tua vida, porque você está cheio do Espírito Santo. A segunda coisa, vamos continuar a leitura aqui, ó. Ele fala, não, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí olha só o versículo 5. Então, o diabo levou Jesus até a cidade santa e o colocou num ponto muito alto ali. Muito alto, é um dos pontos mais altos do templo, chamado o pináculo do templo. Olha o que Deus permitiu o diabo fazer. Deus permitiu o diabo transportar Jesus. Você percebeu aqui? Você percebeu ou não? Deus deu autoridade ao diabo para transportar Jesus de um lugar para o outro. E aí, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo. E olha o que aconteceu. Versículo 6. E disse-lhes, olha a frase que eu mandei vocês rachurarem: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. O deserto te ensina a respeitar os limites. Gente que não amadureceu no deserto fica o tempo inteiro extrapolando o limite de uma família saudável. Aí o cara, por tanto querer tanto dinheiro, destrói a própria família. Por quê? Ele não aprendeu no deserto da vida a respeitar os limites. Eu estou falando para vocês, irmãos, eu estava me pegando em um ritmo de produção de conteúdo. Tenho 2 comunidades fechadas que eu dou aula de geopolítica, fora o meu canal lá no YouTube, que eu dou opinião sobre tudo. Tenho coragem de falar, amém? Fala. Mas estava tomando de mim 15 horas por dia, 18 horas por dia, às vezes dormindo 3 da manhã, acordando às 6. E eu falei, não, eu já vivi isso. Eu tenho que colocar um limite agora, irmão, aprenda a colocar um limite. Sabe por quê? Se você não aprendeu, nesse deserto que você passou, a colocar um limite, virão outros desertos para ver se você aprende novamente. E vou te falar uma coisa, quando a gente sai de um deserto e entra em outro, é a sensação do fim da fila. E o fim da fila é ruim demais, irmãos. O diabo começa com uma frase icônica, ele vai usar mais uma vez. Joga daqui, se joga daqui. Se tu és o filho de Deus, vai questionar isso sempre. E é isso que ele faz com vocês, é isso que ele faz comigo. Se tu és o filho de Deus, se jogue daqui. E Jesus fala assim, não. Olha lá. Olha o que Jesus diz. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Olha só, o poder da transposição novamente. Levou Jesus para outro lugar. E aqui é muito interessante isso, olha. Levou outro para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se você, prostrado, me adorar. E Jesus diz no versículo 10. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Marcos capítulo 1 vai dizer que Jesus conviveu com as bestas, as feras e os anjos o serviram. Eu não sei qual deserto você está atravessando.
Eu não sei se você está atravessando um deserto. Certamente ele não é literal. Talvez é um deserto emocional. Talvez é um deserto empresarial. Aplique essa mensagem nas áreas que você está enfrentando essa guerra agora. Eu sei o que eu estou falando para você e qual deserto eu estou vivendo. E eu gosto de ser sincero diante de Deus. E por ser sincero diante de Deus, eu quero orar com vocês agora. Porque quem te conduziu ao deserto, se foi Ele que te conduziu, porque às vezes tem desertos que nós entramos pelas nossas decisões equivocadas, pelas nossas escolhas reticentes. Deus fala, não vai, não faça, pois o homem desobedece. Eu quero orar por você também. Mas principalmente, eu quero orar por você que tem a sensação de um ciclo ininterrupto. Rafael, não acaba. Ou de repente, não consegue sair desse ciclo de desertos, de fragilidade. Você precisa do poder. O tema do nosso culto, poder. Você precisa do Espírito Santo para te fortalecer, para você sair mais forte desse negócio agora. Se essa mensagem realmente impactou você, eu vou reforçar o pedido para você colocar esse link, esse vídeo, em algum grupo que você faz parte. Que o Eterno te abençoe. Fique firme. Tchau, tchau.